A meditação vai muito mais além do que um exercício de relaxamento. Ela é uma prática que pode trazer inúmeros benefícios para a nossa saúde física, mental e também, é claro, espiritual. E se você quer descobrir como, então vem comigo nesse vídeo. Bom, de modo popular, a meditação ela é vista como um exercício ou uma prática de relaxamento, mas ela vai muito mais além disso. A meditação ela é uma prática de concentração ou contemplação, com o objetivo de desenvolver uma análise sobre algo e também desenvolver um estado de atenção plena, ou como é dito em algumas vertentes, de treinar o seu estado de presença, que seria basicamente ter mais consciência do momento presente e ceder menos às ações automáticas ou às nossas ações inconscientes ou até mesmo impulsivas para situações do dia a dia, seja para tomadas de decisões em questões banais ou até mesmo questões mais relevantes. E você já tinha parado para pensar o quanto nós agimos de forma automática no dia a dia, seja uma compra por impulso que você faz numa loja ou pela internet, ou uma fala sem pensar, atitudes irrefletidas que podem te comprometer de alguma forma, e tudo isso por conta das nossas reações automáticas diante dessas situações. E a meditação vai justamente na contramão disso. Ela te auxilia a desenvolver esse estado de consciência e de atenção plena para que você possa realizar escolhas e tomar decisões de uma forma mais consciente. E essa prática ela é presente em diversas tradições ou vertentes religiosas. Mas ela também não se limita somente a uma prática espiritual, já que a prática em si, ela não necessariamente pertence a uma filosofia ou religião específica. Cada um vai ter uma forma de realizar esse exercício, com as suas particularidades. E nós temos até o próprio Mindfulness, que já seria uma prática de meditação, entre aspas, institucionalizada, e que não tem nenhum viés filosófico ou religioso. Talvez a associação mais comum e popular que a gente faça da meditação seja mais relacionada ao budismo, onde existe aquele estereótipo do monge careca sentado em posição de lótus meditando. Mas a própria oração ela pode ser uma forma de meditação, uma recitação de mantras, cânticos ou até mesmo danças, desde que eles sejam realizados com uma atenção plena, com uma certa concentração. Isso se a gente for falar da meditação em termos mais amplos, é claro. Mas nesse vídeo eu vou focar na meditação como esse exercício de concentração e atenção plena. E também vou trazer aqui algumas técnicas de como essa prática ela é realizada em algumas vertentes. E por conta dessa popularização do budismo, acredito que o Zazen seja uma das referências mais próximas que a gente tem, que ele é uma prática de meditação relacionada ao Zen budismo, que se chama Zazen, que por tradução livre seria algo como sentar e meditar, ou meditar sentado, ou até mesmo apenas se sentar. E o Zazen em si, ele tem como objetivo claro alcançar a iluminação. E é claro que não é um objetivo fácil a ser alcançado, mas o objetivo maior do Zazen é justamente esse, é alcançar essa iluminação da consciência, a libertação da ignorância e também do sofrimento. E o Zazen, ele tem toda uma conduta para que você possa realizar essa meditação. Como, por exemplo, você tem que se sentar em posição de lótus, que é aquela posição sentado de pernas cruzadas. Geralmente, utiliza-se também uma espécie de almofada, que é chamada de zafu, onde você se senta sobre essa almofada. Aí você se coloca numa postura onde a sua coluna possa ficar ereta, para contribuir para o exercício de respiração. E os seus olhos ficam semi-abertos, ou seja, é como se eles estivessem quase se fechando, mas eles não se fecham completamente. E também tem um mudra que você faz para realizar essa meditação. Eu não lembro o nome certo desse mudra agora, mas ele é um mudra em que você une as suas mãos de uma forma específica. E geralmente após esse preparo, a meditação ela é realizada virada para uma parede ou para algum ponto focal. E essa prática ela é realizada no silêncio total, onde você vai focar na sua respiração, que também é feita num ritmo e de uma forma certa, e depois você vai apenas observar o seu fluxo mental, como se você estivesse assistindo uma TV, observando como um espectador, sem julgamentos, como se fossem imagens onde você vai perceber aquelas imagens, aquele fluxo, aqueles sentimentos e emoções que vêm, mas de uma forma em que você não vai realizar qualquer tipo de julgamento, apenas observar. Então você não vai ficar recriminando,
admirando, julgando se é algo bom, se é algo ruim, se é algo feliz, se é algo triste. Você vai apenas observar. E essa prática, ela proporciona um autoconhecimento muito grande para quem a realiza, pois você vai estar encarando a si mesmo durante essa prática de meditação. E aí você vai analisar os seus aspectos, as suas ideias, as suas emoções, tudo aquilo que passa por dentro de você, com um olhar quase que investigativo, sempre investigando esse eu que está por trás desses processos. E aí você vai fazer uma espécie de triagem, onde você vai analisando o que é e o que não é você dessas imagens que se apresentam. E nós temos uma outra técnica também, que ela já mais conhecida na vertente hinduísta e também na yoga, que é o Pratyahara. E ele tem algumas semelhanças com o Zazen, mas tem as suas particularidades. Essa é uma prática de meditação introspectiva, em que você também irá olhar para dentro, onde você realiza uma espécie de análise ou exame do conteúdo da sua mente. Então, literalmente tudo aquilo que vier à sua mente, você também vai observar como um espectador. E o objetivo maior dessa técnica é você obter um certo controle sobre a sua mente. É como se você estivesse adestrando ali um animal selvagem. E que ao ter um certo controle sobre a sua mente, você também não ser influenciado facilmente por estímulos externos a você, que podem te tirar esse controle. Nós temos uma outra técnica nessa linha também do hinduísmo / da yoga, que é o dharana. Ela já seria uma técnica de meditação onde você foca em apenas um objeto ou em apenas alguma coisa, independente do que seja. E isso pode ser um objeto físico mesmo, ou até mesmo você visualizar a imagem dessa coisa na sua própria mente. E a prática consiste em você focar a sua atenção o máximo possível naquela coisa, sem deixar que outros pensamentos ou estímulos externos tirem o seu foco. Tem até algumas vertentes dessa técnica que eles utilizam alguns estímulos físicos, reforçando e condicionando a sua mente para que você mantenha o máximo de concentração e foco possível, como se fossem, por exemplo, pequenos beliscões, onde ao perder o seu foco você belisca a si mesmo, como um estímulo para que você reforce a sua mente a se manter concentrada por mais tempo. E tem inúmeras outras práticas que eles realizam para gerar esse certo condicionamento para a gente estabelecer um foco. Uma outra técnica também é a dhyana. A dhyana ela já seria uma etapa mais profunda de concentração, onde você também foca em somente um objeto ou em alguma coisa, mas essa concentração ela é tão profunda em que a sua percepção de tempo e espaço é praticamente anulada. E o eu, ele se torna um com esse objeto. Ou seja, não há uma diferenciação entre você e aquele objeto do qual você está concentrado ou observando, já sendo uma experiência que vai além da nossa compreensão racional, ou seja, que não pode ser explicada verbalmente. E seria uma das etapas para você chegar ao samadhi, ou samadhi, que é um assunto do qual eu tratei num outro vídeo e eu vou deixar um card aqui. Nós temos também uma outra técnica de meditação que se chama Vipassana, que significa ver as coisas como elas são. E é uma técnica também que você realiza essa autoobservação, que você não observa estritamente somente os seus pensamentos ou o seu fluxo mental. Você observa também as sensações físicas do seu corpo, onde você toma consciência dos seus órgãos, da sua temperatura corporal, de todas as características mesmo do seu corpo físico, para que você possa não só obter uma compreensão ou um autoconhecimento a nível físico de você mesmo, mas também obter um certo controle sobre o seu corpo. E tem até aqueles casos daqueles meditadores mais avançados que eles conseguem, por exemplo, meditar num lugar extremamente frio e tolerar a temperatura sem sofrer qualquer tipo de dano ao corpo, ou de conseguir controlar o ritmo do próprio coração e até mesmo realizar pequenas modificações a nível celular no seu próprio corpo. Mas isso já seriam para praticantes mais avançados, como eu disse. E existem outras técnicas também, e é claro com as suas particularidades, que nem, por exemplo, as pessoas que têm o hábito de meditar sentados na cadeira e não naquela posição de lótus, meditar deitado também, e entre outros. Mas, no geral, essas práticas elas têm um objetivo em comum, que é desenvolver esse estado de concentração ou de atenção plena, para uma finalidade, seja ela qual for. E falando um pouco mais da minha experiência pessoal também com a meditação, eu comecei a realizar a meditação ali através do Zazen, que foi mais ou menos há uns 8 anos atrás, e desde então eu realizo a meditação com uma certa frequência, praticamente de forma diária.
Mas hoje em dia eu utilizo um outro meio que não está relacionado ao Zazen, que é uma técnica um pouco mais personalizada, do qual eu acabei me sentindo mais confortável para realizar a meditação em si. E isso traz diversos benefícios para nós. E isso me ajudou muito, inclusive, nas minhas práticas mágicas, para desenvolver o foco, a atenção, que acaba sendo uma espécie de filtro ali que vai canalizar a nossa energia naquele momento e você consiga ter um melhor aproveitamento daquele ritual e também tornar ele ainda mais potente ou efetivo. Então a concentração, a meditação, ela é essencial para quem deseja ingressar nesse mundo ocultista, das práticas mágicas, independente do sistema. Você vai ver que todos, ou pelo menos a grande maioria dos sistemas de magia, eles têm essa habilidade como um pré-requisito de você desenvolver o seu foco, de você desenvolver a sua concentração. Porque é muito importante justamente para você criar um feixe de concentração da sua energia para que você possa realizar um ritual, por exemplo. E não somente nas práticas mágicas, mas no dia a dia também, para você ter um melhor foco e concentração nas atividades do cotidiano, para você não dispersar tanto. Então a meditação ela traz inúmeros benefícios. E eu entendo o quanto isso pode ser muito desafiador no começo, para quem nunca realizou uma meditação na vida. Então a sua mente ela vai acabar dispersando mesmo, os estímulos externos, os sons, tudo aquilo vai gerar algum tipo de desconforto, ou até o desconforto mesmo de você sentir alguma coceira no corpo, algum incômodo da posição em que você está sentado. Então, tem vários empecilhos no começo, mas eu acredito que a prática e a constância é que vão te ajudando a aprimorar essa técnica e essa habilidade. E com o tempo vai ficando um pouco menos difícil de você entrar nesse estado de concentração. E você vai desenvolvendo essa habilidade assim como você aprende a andar de bicicleta, ou assim como você desenvolve um músculo do seu corpo. Então não é somente ir na academia uma vez por semana e realizando um treino de 5 minutos que você vai conseguir ter algum resultado ao estimular ou desenvolver os músculos do seu corpo. Para que você consiga ter resultados efetivos, você precisa de dedicação e constância, para que assim, conforme você vai criando uma rotina, um hábito, você possa ir se desenvolvendo. E você pode começar, por exemplo, meditando 3 minutos por dia. E aí você tira 3 minutinhos ali, se senta, faz a meditação, mesmo que seja do seu jeito mesmo, até você começar a desenvolver essa habilidade. E você fecha os olhos ali por 3 minutos por dia e apenas foca naquele momento. E aí, com o tempo, você pode ir aumentando a frequência, o tempo de duração da sua meditação, e assim o seu corpo ele vai se habituando de uma forma mais fácil. E é claro, não espere que isso vai acontecer também de um mês para o outro, de um semestre para o outro. É uma prática que você vai desenvolvendo ali com o passar dos anos. E por isso que a constância é muito importante. E acaba sendo mais eficaz você realizar ali meditações diárias de 5 minutos do que realizar, na verdade, uma meditação uma vez por semana de 1 hora, porque essa frequência ela é muito importante para você ir desenvolvendo essa habilidade e assim ter um progresso maior. E agora falando um pouco mais sobre os benefícios da meditação, a meditação ela auxilia muito na concentração e no foco. Ela é excelente para quem dispersa muito fácil, e nós temos uma atenção muito fragmentada por conta dos diversos estímulos que nós temos no dia a dia, a meditação ela acaba sendo necessária, na verdade, no nosso estilo de vida. Ela também auxilia na redução de estresse e ansiedade por conta da sensação de relaxamento que ela traz e também da clareza de pensamentos, porque quando você está meditando, você está organizando internamente ali o que está acontecendo dentro de você. Com o tempo também você vai percebendo uma melhoria na qualidade do seu sono, você consegue desligar a mente, entre aspas, com mais facilidade para que você possa descansar. E também por conta do autoconhecimento ou da autoconsciência que a meditação nos proporciona, isso também acaba promovendo um equilíbrio mental e emocional para nós. E tudo isso vai contribuindo para o seu bem-estar de modo geral, para o seu desenvolvimento, para o seu autoconhecimento, e tem outros benefícios físicos também, como, por exemplo, pessoas que utilizam da meditação como auxílio no tratamento da depressão,
da ansiedade, ou até mesmo para casos de diabetes, para reduzir a pressão arterial, para quem tem pressão alta, prevenir doenças cardíacas ou até mesmo o AVC. E além de, é claro, fortalecer o nosso sistema imunológico também. A gente não pode esquecer dos benefícios espirituais também proporcionados por essa prática. Nós conseguimos trazer um equilíbrio e uma harmonia para a nossa energia pessoal também. E eu diria até mais, podendo até ampliar a nossa energia pessoal através da prática da meditação com constância, ampliando a nossa conexão com a nossa espiritualidade e com nós mesmos principalmente. E aí, você também tem o costume de realizar a prática da meditação? Qual técnica que você usa? Coloca aqui nos comentários. Ou se você não medita, você gostaria de começar a meditar também? Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva nesse canal e também compartilhe com as pessoas que têm interesse em começar a aprender a meditar, para que elas possam entender quais são os benefícios dessa técnica. Então, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.